Quem não gosta de uma boa história? A forma como a gente conta alguma coisa faz toda a diferença para se a gente vai gostar da experiência ou não. Por isso hoje, eu, Thaís Salã, e eu, Daniela de Oliveira, vamos falar com vocês sobre storytelling aqui no Tempo Próprio. Então vamos lá, o que é storytelling? É o conto de histórias, né? Ou a gente pode falar reconto de história também. Mas como eu coloco uma sequência de eventos e organizo elas e concateno elas a um final. Sim, aí a gente chama isso, é uma narrativa, né? Como a gente constrói as nossas narrativas nessa contação de histórias. Inclusive, entra algo que a gente falou num outro vídeo, que é sobre a musicalidade, né? O storytelling, ele tem que ter uma certa musicalidade, uma cadência, um ritmo. Ele tem que ter algumas estruturas. Exatamente. Né? Então, que estrutura que um bom storytelling tem? Primeira coisa, os personagens. A apresentação das personagens. A apresentação do personagem, do seu mundo interno, né? Essa riqueza do mundo interno. Segundo, o conflito da história, que é a dificuldade. E aí, por isso ter descrito muito bem os personagens com as suas características individuais, deixa um conflito mais interessante, porque a gente vai ver como esses personagens utilizam os seus recursos internos para lidar e atravessar, superar esse conflito. Né? O conflito é o auge. Na verdade, o auge é quando geralmente o personagem não consegue resolver o conflito de primeira usando os instrumentos que ele tem ali. E aí ele vai ter que aprender alguma coisa, ele vai para a grande jornada do herói, que é exatamente, né, quando a gente fala de storytelling, a gente fala do mito do herói do Campbell. Exatamente. O livro do Joseph Campbell, A Jornada do Herói, é a principal referência quando a gente fala sobre storytelling. Ele era um grande estudioso de mitologia e ele percebeu uma semelhança, uma musicalidade nas mitologias. São os elementos que toda boa história tem que ter, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo curso de roteiro, né, quando eu estava artista, eu nos meus teatros da vida, quando eu estava fazendo curso de roteiro, né, o meu professor sempre falava, toda história tem que ter um tesão. Então ele tem que ter pequenos momentos de tensão, mas tem que ter um T grande, que é a tensão zona, aquela assim, ó, Indiana Jones chegou lá, entendeu, na caverna e deu tudo errado. Então a gente tem que ter esse grande momento de conflito, até porque parte dessa história, aí a gente fala, né, eu não sou freudiana, mas a gente vai usar Freud, que ele vai falar dessa questão da catarse, né, que é na história, quando a gente se identifica e a gente vai vivendo a história junto com aquela personagem. Então, o que é uma boa história? É aquela que a gente vai vivendo junto. Quando aquilo envolve a gente de alguma forma, que você fala, isso aqui eu conheço, eu tenho algo de mim nisso aqui. Né? Algo nessa coisa que está acontecendo fala comigo. Por isso que a descrição dos personagens ela é tão importante, porque é quando você descreve o personagem que você fala, opa, para isso aqui é semelhante aqui em mim, né? E aí quando o personagem passa pelo conflito, você aprende, você percebe como o personagem fez para resolver o conflito e você aprende com isso. Então o storytelling ele tem muitas utilidades. Acho que a gente pode usar de diversas formas. As mais conhecidas são no entretenimento, né? Numa narrativa de um livro, numa história de cinema. Mas a gente também pode usar de forma terapêutica ou de forma a inspirar, por exemplo, no mundo corporativo, para contar sobre um produto ou sobre algo que a gente vai desenvolver em equipe, né?
podemos usar, né, de uma forma terapêutica, como você falou, como uma catarse. Como eu conto a minha história. Sim, ou como são os mitos, né? Os mitos ou as histórias gregas, inclusive as grandes tragédias gregas, elas são usadas para um ensinamento, para dizer, olha, não faça isso, porque se moral, você, né? Exatamente, porque se você fizer isso, algo de muito ruim pode acontecer. Sim. Ou que caminho você deve seguir também, né? Então os mitos, eles vão dando pra gente os caminhos também que nós devemos seguir, vão dando pra gente uma certa maneira de trilhar a vida. Então as histórias, elas são extremamente importantes nessa passagem, né, de tradições, de ensinamentos. Então eu fui uma adolescente muito fechadinha, mas eu lia muito. Eu era apaixonada, sempre fui, sou apaixonada até hoje por leituras. E eu lia coisas que, né, até para minha idade era muito precoce, assim, gostava muito de Machado de Assis, coisas que até hoje muito adulto não gosta, né? E eu falo que assim, eu aprendi muita coisa sobre a vida lendo. Que eu olhava e falava, tá, então já entendi parte de como esse negócio aqui funciona. Essa é uma coisa interessante da experiência e da vivência, numa visão um pouco diferente do que você já descreveu pra gente, o que seria experiência, o que seria vivência. O Cortella, eu gosto muito de algumas coisas que o Cortella fala, ele separa a experiência e a vivência. A vivência é o que eu aprendo a partir daquilo que eu vivi. Então, eu não passo a minha vivência, eu passo... Para você, eu vou passar a experiência, porque eu vivi aquilo, mas para você fica a experiência. Exatamente. E isso você pode aprender. Então, quando a gente... Só que tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido pra gente, não entra como uma experiência aprendida. E aí entra a contação de histórias, né? Então, sabe? Bom, quando eu estava no teatro também, trabalhei muito com contação de histórias. E principalmente para crianças, né? As contações de histórias são algo fantástico e acho que é algo que talvez falte muito na nossa cultura e que alguns lugares da Europa e nos Estados Unidos têm, que são as bibliotecas e as livrarias. As livrarias oferecem contação de histórias. É um dia que uma pessoa vai lá para ler o livro, fazer a contação de histórias daquele livro para as crianças. Olha, as escolas até fazem bastante, viu, Dani? Você sabe uma coisa muito legal que muitas escolas fazem? Ensinam as crianças a contarem histórias para uma comunidade menos favorecida, então uma creche para crianças pequenas. Isso é muito bonito. Então as crianças já fizeram, né, os filhos já fizeram isso de ir na escola. Aí entra o reconto de história, né? O que é reconto de história? Então, se você vai lá, assiste um filme, aí você chega e pergunta, me conta o filme. Então, como você lembra do filme? Lembra da sequência de fatos, organiza isso na sua mente para contar para a pessoa. Sim. Isso é uma habilidade que, se você praticar, desenvolve muito as partes cognitivas do seu cérebro. E não só desenvolve, como mantém, né? Sim. Então, existe uma experiência, não sei se é na Finlândia, mas algum país por ali, que as crianças, eles começaram a deixar as crianças com os idosos dos asilos, nas casas de repouso. E isso oferece muito mais qualidade de vida para o idoso. Então, eles perceberam uma melhora de saúde cognitiva, de saúde mental, de saúde física. E as crianças vão recebendo essas tradições orais de experiência dessas pessoas. A sabedoria. Eles vão recebendo a sabedoria dessas pessoas. Então, é um ganha-ganha. Sim. Para as pessoas, né? Para uma comunidade inteira, é o ganha-ganha para a comunidade. Então, quando a gente fala que precisa de uma vila, a vila tem que contar com essa sabedoria dos pajés, sim, né? Dos anciãos, sim, principalmente os nossos anciões, eles têm muito a contribuir com a sociedade. Sim. Então, eu lembro que uma das coisas que me admirou muito, muito, muito quando eu visitei a Taiwan foi que os velhinhos, assim, as senhorazinhas, tudo andando de motinha, tudo cabelo branquinho, assim, andando de motinha e tal, todo mundo indo, tinha seu negocinho ali,
para trabalhar no meio da rua, mas não porque precisava trabalhar, mas pela utilidade, né? Porque queriam se sentir útil e passavam a sua experiência para alguém mais novo que estava ali aprendendo com eles. Então isso eu achei fantástico. Essa é uma forma de conexão ao conto de história. Então, de conexão com o outro, de compartilhamento, de formação de rede, mas também quando a gente traz para dentro, então não vamos lembrar o infinito, né? Sim. Indo para fora, mas se a gente volta, como eu conto a minha história? E eu falo da corrida ali, eu brinco que eu dou um nome para cada prova que eu fiz, porque são 4 meses de preparação. Até o dia. Então, o dia da prova de uma maratona, por exemplo, eu faço qual foi a minha história, qual foi a jornada, qual foi a jornada da Thaís para essa, qual foi a jornada da Thaís para aquela. Então, a gente vai organizando as nossas experiências como se fosse num livro. E a gente se conta, né? Então, parte do que é muito funcional na terapia, e aí as pessoas que falam, não, só terapia baseada em evidência, só TCC que serve, isso não é uma verdade. A gente já tem vários estudos que mostram que o importante não é a abordagem terapêutica, mas o vínculo terapêutico, porque a pessoa ela está se contando e ela está se dizendo, e cada vez que a gente conta a nossa história, a gente se reconta para nós mesmos, e a gente pode fazer pequenas variações na nossa contação, e a gente pode olhar por ângulos diferentes, a gente pode contar de maneiras diferentes, e isso vai fazendo com que a experiência que a gente tem de nós mesmos também se diferencie, e isso é terapêutico. Perfeito. E aí a gente remodula, a gente tem um reframing, né? Um reenquadramento de uma experiência. E às vezes, quando eu falei do momento eureka no outro vídeo, existe esse momento eureka. Quando eu tô contando, eu entendo algo de mim que eu não tinha entendido até então. Sim, e o que é talvez mais importante ainda, né? A gente fazer o troca. Sabe aquele jogo de improviso? Troca, mas aí... e trocando as palavras, trocando a forma como a gente se conta, e um outro aspecto, e trocando o lugar do qual a gente conta a história. Sim. Que é algo que poucas pessoas fazem. Então, se eu estiver contando esse mesmo evento que eu vivi pelos olhos da outra pessoa que viveu junto comigo, pelos olhos da mesa que estava na sala e testemunhou, que seja, por alguma outra testemunha, como eu contaria? Esse exercício é extremamente importante para nós. Sim. E aí a gente entra num protocolo que eu sou apaixonada, que é o protocolo de Penny Baker. Quer falar? Não. Esse é seu. Um estudo, o Penny Baker, né? O protocolo de Penny Baker diz o seguinte: depois de muitos estudos, de muito tempo, de vários formatos, né, que chegaram à conclusão, né, em várias pesquisas, de que se você tem um evento traumático e você escreve sobre esse evento traumático durante 10 a 15 minutos seguidos, durante 4 dias, sobre o mesmo evento, existe uma reorganização do evento, da forma como a gente experiencia, da forma como a gente vive esse evento traumático. Mas essa escrita ela não pode ser feita de qualquer jeito. Então a escrita, o que acontece? Você vai escrever sobre o evento, você vai escrever como você se sentiu quando aquele evento aconteceu, quando aquela situação aconteceu, e você vai escrever sobre como você está se sentindo ao escrever. Então são esses 3 aspectos que têm que ser abordados nessa escrita. E se você faz isso durante 4 dias, foi a fórmula mágica, né? 4 dias você já reorganiza a sua experiência da situação. Sim. O que é interessante, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e ler falando sobre storytelling, sobre conto de histórias, é a Brené Brown. Sim. Né? A Brené Brown é muito conhecida pelos estudos de vulnerabilidade e vergonha. Ela trabalha muito o tema vergonha, e tem um livro dela que a gente vai incluir no nosso clube do livro, que é Mais Forte do que Nunca.
nesse livro, ela descreve a jornada do herói e ela lembra a Pixar Studios. Sim. Então você pega os desenhos deles, eles seguem 4 etapas. 4 dias, por que eu tô fazendo essa conexão com o Penn Baker? Porque você falou que seriam 4 dias para fazer essa transformação. E a Brené Brown descreve 4 etapas da jornada do herói. Então, primeiro que é o momento de... E o que ela diz é o seguinte, que a gente passa por essas 4 etapas em muitos processos de vida. Seja num treinamento, sim, seja para lidar com uma questão específica, vou escrever 4 dias seguidos. Então, são 4 etapas. E aí eu lembro do filme do Cars. Tá? É porque muito lindo. É lindo esse filme. Então, para ficar mais claro, primeira etapa, a gente descreve o McQueen, o Relâmpago McQueen. Quem era ele? Ele era um carro rápido, ousado e que prometia ser a nova tentação ali das corridas de carro. E descreve ele como valente, como uma potência. Aí ele empata com um outro personagem ali e ele não ganha a prova. Então estava como se tudo para ele ganhar, não ganhou a prova. Então, primeiro dia, entra no segundo dia, o que acontece? Não ganhou. E aí ele entra num conflito. Né? Qual é o conflito? Ele vai precisar tentar de novo. Só que nisso ele se perde do caminhão cegonha e vai para uma cidadezinha pequena, sai correndo, comete delitos e entra num conflito maior ainda. Então tem as pequenas tensões, aí tem a grande tensão. E ele tenta resolver o conflito de qualquer jeito, do jeito dele. Do jeito dele, que é todo poderoso. Que é todo poderoso. Então, olha como a descrição, né, do primeiro dia. E ele tenta, eu já tenho tudo que eu preciso, vou fazer. E aí, não dá certo. Esse é o terceiro dia. Sim. Que, segundo a Brené Brown, é o dia mais difícil. Que é o dia que aí ela descreve, né, super bonita, que a gente fica lá na arena, de cara no chão, com o suor escorrendo. Que tudo que eu tenho não serviu. Porque tudo que eu tenho não serviu, eu não fui suficiente. E aí a gente se esvazia. Quando a gente fala, nossa, não deu, eu me esvazio, né? E o quanto a angústia é importante para nós na história, justamente para que a gente possa buscar alguma coisa. Exatamente. Então eu gosto dessa organização em 4 etapas. Sim. E dessa da terceira ser assim. Saiu da terceira, aí o negócio vai, né? Mas é porque é quando eu tô, então, de cara pro chão com uma pedra em cima de mim, mas de alguma forma eu consigo olhar para frente e começar a me reorganizar para responder de uma forma diferente. E aí é quando eu aprendo alguma coisa. Sim, quando eu desenvolvo outros recursos internos, né? Fazendo uma variação e criando algo pessoal. Eu fico pensando quanto... E aí o quarto é a resolução. A resolução daí com o personagem transformado. Isso. Então o McQueen depois ele fica uma pessoa mais gentil. Porque ele entendeu que para ele sair daquela cidade ele precisou se envolver com as pessoas da cidade. Porque ele tentou fazer do jeito dele sozinho e aí ele não deu certo e ele se envolveu. Formou amizade, formou vínculos. Formação de vínculos. Teve que pedir, pediu ajuda, aceitou ajuda. E aí, então, a resolução, ela não é a repetição da primeira etapa. Ela é a descrição do personagem transformado a partir desse conflito. E isso pra gente é importante porque a nossa vida é uma constante jornada de herói. Isso. E a gente enfrenta conflitos. Grandes T's, pequenos T's. E o grande problema é quando a gente vai sempre com o mesmo recurso, sempre com a mesma resposta, sempre com a mesma reação. Aí a gente fica no dia da marmota, né? Preso sempre na mesma coisa, um feitiço do tempo, sempre preso no mesmo lugar. E aí, por que o storytelling é importante para nós, né? O storytelling também é um tempo de reflexão. É o tempo que a gente tem que tomar pra gente se contar do nosso dia.
pra gente se recontar sobre quem eu fui hoje, sobre quem eu posso ser amanhã, né? O quem eu quero, quem eu desejo ser. Sim. Então, a gente trouxe esse tema aqui, o conto de histórias, dessa forma mais formalizada, para a gente parar e perceber como a gente conta a nossa história. Se a gente não conta para essa história para a gente começar a contar. Exatamente. Para quem só trabalha e dorme, é bom que a gente comece a ter um tempo para se contar para nós, para se contar para os outros. E que a gente comece a contar histórias e ouvir histórias. Então, a contação de história faz parte de quem nós somos enquanto humanidade. E quando a gente perde a capacidade de ouvir histórias ou de contar histórias, a gente está perdendo aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa capacidade de ser empático ao outro, de ser compassivo, de se emocionar. E de aprender. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, deixe o seu comentário. E se acha que vai ser interessante para alguém, compartilha. E fica com a gente.